Você já sentiu que a sua oração é como falar com uma parede? Como se você estivesse só jogando palavras pro alto, pedindo, 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 e Deus fica em silêncio total? Meu irmão, eu já estive exatamente aí. Quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu não sabia conversar com Deus. Eu só falava, chegava, fazia minha listinha de pedidos. 5 minutos depois, no máximo, estava tudo acabado, tudo pronto. Eu já não sabia mais o que dizer. Às vezes, eu até me sentia culpado pensando, será que Deus está mesmo me ouvindo? Mas hoje eu quero te ensinar tudo o que aprendi sobre como conversar com Deus de verdade, não só falar com Ele. Essa revelação mudou a minha vida espiritual e eu te prometo, se você ficar comigo até o final, a sua forma de orar nunca mais vai ser a mesma. Oração não é só pedir, sabia? É um relacionamento. É como uma conversa com o seu melhor amigo, mas esse amigo é o Criador do universo. E como toda uma conversa boa, ela precisa ter duas partes. Uma você fala, mas também precisa ouvir. E hoje eu vou te mostrar como fazer isso passo a passo, com base na palavra de Deus, sem invenção e sem achismo. Mas antes, deixa eu te alertar. Tem erros que a gente comete na oração que pode bloquear essa conexão com Deus. Então fica comigo porque você vai querer saber quais são eles. Primeiro, vamos falar sobre o que é oração de verdade. Não é só você se ajoelhar, fechar os olhos e desejar uma lista de desejos, não. A oração é expressar a sua fé, é adorar, é ouvir a Deus e alinhar a sua vontade com a dele. Em João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiseres e lhes será concedido. Entendeu? Permanecer em Cristo é a chave. Isso significa obedecer a palavra, viver o que Ele ensina. E se você está vivendo em desobediência, meu irmão, pode orar o dia inteiro que não vai adiantar. É como querer falar com alguém enquanto você ignora tudo aquilo que essa pessoa te pediu. Não funciona. E tem outro erro que a gente comete: pedir com motivações erradas. Em Tiago capítulo 4, versículo 3 está escrito: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivo errado, para gastarem seus prazeres. Já parou para pensar? Você está pedindo aquele carro novo, aquela promoção, só para se sentir uma pessoa melhor do que os outros? Ou está pedindo com fé glorificar a Deus? Meu irmão, Deus vê o seu coração. Se o motivo é egoísta, Ele não vai te atender, porque Ele quer te transformar, não te mimar. Agora deixa eu te contar uma coisa que mudou tudo para mim. Eu achava que a oração era só pedir, sabe? Era só pedir. Mas a Bíblia mostra que a oração é muito mais que isso. É como uma casa com várias portas, e cada porta te leva a um lugar diferente no coração de Deus. Vamos abrir essas portas juntos? Bom, é isso que vai transformar a sua conversa com Ele. Primeiro, tem a oração de louvor. É quando você exalta o que Deus fez, faz e vai fazer. Em Salmos 145, versículo 1, Davi vai dizer: eu te louvarei, ó meu Deus e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Louvor é reconhecer as obras de Deus, é dizer: Senhor, eu vejo o que tu fizeste na minha vida, eu te louvo por isso. Experimente começar a sua oração assim, relembrando aquilo que Deus já fez. É como abrir as portas do coração de Deus, relembrando tudo aquilo que Ele fez. Mas tem uma porta ainda mais profunda: a oração de adoração. Aqui você não vai louvar pelo que Deus faz, mas pelo que Ele é. Em Salmos 95, 6 está escrito: venham, prostremo-nos em adoração, ajoelhemo-nos diante do Senhor, o nosso Criador. Adorar é dizer: Deus, Tu és santo, Tu és amor, Tu és soberano. É reconhecer quem Ele é sem pedir nada em troca. Meu irmão, quando você adora, você entra na presença dele de um jeito que nenhuma outra oração faz. E sabe o que mais? Às vezes, a gente precisa limpar o terreno antes de conversar com Deus. Isso é a oração de arrependimento. Em Salmos capítulo 51, versículo 1, o Davi clama: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Quando você confessa o seu pecado, quando se quebranta, é como se tirasse um peso que bloqueia a sua conexão com Deus. Você já tentou orar com o coração pesado por algo que você sabe que está errado? Não vai. O arrependimento é a chave para abrir essa porta. E não para por aí não. Tem a oração de gratidão, que é dar graças a Deus por tudo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o Paulo diz: dei graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Mesmo na dificuldade, meu irmão, agradeça. A gratidão, ela muda a sua perspectiva e ela abre os seus olhos para ver o agir de Deus. Agora tem momento que as coisas apertam, você está desesperado, clama com
com todas as suas forças. Essa é a oração de clamor. Em Salmo 130, versículo 1, o salmista diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. É aquele grito do seu coração quando você implora pela ação de Deus. Ele ouve, meu irmão, ele sempre ouve. E claro, tem a oração de petição, que é você pedir por você ou por alguém. Em Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Mas olha só, petição é só uma parte da oração, não é tudo. Outra porta importante é a oração de entrega. Sabe quando você está carregando um problema que não se resolve? Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Entrega, meu irmão, deixe Deus carregar esse peso. E tem a oração também de consagração, que é você dedicar a sua vida, seus planos a Deus. Em Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É dizer: Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Agora deixa eu te contar sobre uma oração que nem todo mundo entende: a oração em línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, Paulo explica: quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Essa oração é guiada pelo Espírito Santo. Às vezes você não sabe o que dizer, mas o Espírito intercede por você. E tem 3 tipos: a que edifica você mesmo, a que vem com interpretação para edificar a igreja, e a que é um sinal para os incrédulos, como em Atos 2. Meu irmão, se você nunca experimentou isso, peça a Deus esse dom. Ele é poderoso. Tem também a oração de intercessão, que é a oração pelos outros. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, Paulo diz: recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos. Interceder é lutar especialmente por alguém, é levar a necessidade do outro ao trono de Deus. E a oração de concordância, meu Deus, que poder. Em Mateus 19 diz: se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai. Quando você ora em unidade com o outro, algo sobrenatural acontece. E por fim, tem a oração da palavra. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, está escrito: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Orar a palavra é usar as escrituras como base, alinhando assim os seus pedidos com o que Deus já prometeu. Meu irmão, isso é como ter uma conversa já direta com o coração de Deus. Mas agora vem a parte que todo mundo esquece: ouvir a Deus. Conversar é uma via de mão dupla. Você já parou para ouvir o que Deus quer te dizer? Às vezes ele fala por meio da palavra, às vezes por meio de sussurro no coração, às vezes por uma situação que ele coloca na sua vida. Mas para ouvir, você precisa ficar quieto, em silêncio. Experimente isso. Depois de orar, fica uns minutinhos em silêncio, meditando na palavra, pedindo: Senhor, fala comigo. Ele vai falar, meu irmão. Talvez não na hora que você quer, mas ele sempre fala. E sabe o que é pior? Muitos de nós não oram com consistência. Como que está a sua rotina de oração hoje? Você ora só quando está na crise ou é algo diário, como respirar? Eu te desafio, experimente orar todos esses tipos de orações que eu te falei, dedicando pelo menos 3 minutos para cada um: louvor, adoração, arrependimento, gratidão, clamor, petição, entrega, consagração, intercessão, concordância e a oração da palavra. E se Deus te der, ore também em línguas. Faz isso por uma semana e me conta aqui nos comentários o que mudou. E outra coisa, pegue 3 passagens bíblicas que falem com você e ora com base nela. Por exemplo, se você está ansioso, ora Filipenses 4:6. Se você está com medo, ora Salmos 23. A palavra viva, meu irmão, ela dá poder à sua oração. E mais um desafio: escolha uma pessoa e interceda por ela todos os dias. Pode ser um amigo, um parente ou até mesmo um inimigo. Ore com fé e você vai ver Deus agir. Meu irmão, oração é a sua conexão direta com Deus. Não é só falar, é ouvir, é viver com Ele. Quando você orar assim, com obediência, com o coração no lugar certo, você vai começar a ver Deus responder de forma que você nunca imaginou. Eu já vi portas se abrirem, corações serem transformados, milagres acontecerem. E você, o que você já viu Deus fazer em resposta às suas orações? Conta aqui no comentário, porque a sua história pode edificar alguém. E se esse vídeo te tocou, clique no joinha, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.